Nas nossas últimas aulas, nós aprendemos a salvar dados, a alterar dados e a remover dados do nosso Firebase. Agora nessa videoaula nós vamos aprender a deixar o nosso aplicativo funcionando de forma offline. Então mesmo que o usuário ele perca a conexão com a internet, ele pode estar salvando, alterando e removendo também informações do banco de dados. Mas fique tranquilo que eu vou estar explicando para vocês como que isso funciona. E é uma coisa que o próprio Firebase ele fornece essa possibilidade para você estar fazendo. Então, para início, eu vou criar aqui uma variável do tipo boolean. Vou chamar essa variável nossa de Firebase offline. Eu já vou colocar aqui o valor dela de false. Logo aqui depois do nosso onCreate, eu vou criar um novo método também, chamado ativar Firebase offline. Opa. Aqui dentro desse nosso método, eu vou fazer um if e vou pegar a nossa variável Firebase offline. E aqui eu vou colocar um ponto de exclamação. Quer dizer o quê? Que nós só vamos executar o código que estiver aqui dentro se essa nossa variável aqui for false. Então aqui dentro eu vou pegar o nosso Firebase Database, dar um get instance, colocar aqui o set persistence enable, colocar aqui verdadeiro. E logo aqui abaixo eu vou pegar a nossa variável que nós acabamos de criar anteriormente e vou colocar o valor verdadeiro. Aqui eu vou fazer um else. Já vou explicar para vocês o que está acontecendo. Aqui em cima eu vou fazer um try para evitar do nosso aplicativo de fechar de forma inesperada. Aqui eu vou colocar um exception. E agora todo esse if aqui, eu vou estar inserindo ele aqui dentro. Mas antes disso eu vou explicar o que está acontecendo nesse nosso código. Até eu vou colocar aqui esse nosso método aqui no nosso onCreate, mas eu tenho que chamar esse método logo abaixo aqui desse nosso código aqui, onde nós estamos instanciando o nosso banco de dados, onde nós estamos instanciando a nossa variável aqui, database. Então se você tentar chamar esse método logo aqui acima ou antes desse nosso código aqui, o seu aplicativo vai fechar de forma inesperada. Então ele sempre tem que ser chamado depois que você instanciar essa variável aqui, database. Então vamos lá. A primeira vez que você abrir a nossa Activity para gravar, alterar e remover informações, automaticamente essa nossa variável aqui, Firebase offline, ela vai receber o valor false. E logo depois, esse nosso método aqui, onCreate, ele é chamado. Ao ser chamado, todo esse código aqui é executado. E também, agora, o nosso método aqui, ele também vai ser executado. Então, a primeira vez que esse método aqui for chamado, nós vamos cair dentro desse if. E esse if, ele vai verificar se a nossa variável Firebase offline, se ela é igual a false. E como nós colocamos lá em cima, ela vai ser false. Então, logo, o que estiver aqui dentro desse if, nós vamos estar executando. Ou melhor, vai estar executando no nosso aplicativo. Então aqui, esse código aqui é para deixar o seu aplicativo funcionando de forma offline com o nosso banco de dados. Mas isso como? Nós vamos esclarecer isso melhor na hora que nós estivermos aqui fazendo a prática junto com o nosso emulador. Mas entenda então que aqui esse Firebase database.getInstance é como se nós estivéssemos dando um clique lá em cima do serviço de database e aqui no set, que significa definir, nós estamos definindo que a persistência do nosso banco de dados ela se torne ativa. Por isso que nós estamos colocando aqui o valor verdadeiro. Isso faz com que o seu banco de dados ele funcione de forma offline com o seu aplicativo. E então, logo aqui abaixo, nós adicionamos a essa nossa variável aqui o valor verdadeiro, para que caso esse método aqui seja chamado novamente, ele não entre de novo aqui nesse if. Porque se caso esse código aqui seja executado uma vez, essa nossa variável aqui, que estava antes sendo false, ela vai receber o valor verdadeiro.
Então, se a segunda vez for executado esse nosso método aqui, essa nossa variável aqui ela vai estar valendo verdadeiro. Então, ela não vai entrar dentro desse código. Ela vai vir para esse else. Então, esse else ele vai ser chamado quando o nosso Firebase já estiver funcionando offline. Então, repetindo mais uma vez, a primeira vez que o nosso código for executado, todo o nosso código dessa nossa activity, esse comando aqui vai ser executado. Agora, se porventura o nosso método de ativar o Firebase offline seja executado novamente, ele não vai mais entrar dentro desse if, ele vai entrar dentro desse else aqui. Porque esse comando aqui, esse código, ele pode ser executado apenas uma única vez. Porque senão ele já vai entrar em conflito com o banco de dados, porque você vai estar definindo novamente para ele ficar offline, sendo que ele já está. Então, eu vou copiar agora esse if e vou jogar ele aqui dentro desse nosso try. Então aqui é caso ocorra um erro, você pode estar fazendo um tratamento aqui. E agora vamos executar então o nosso projeto aqui no nosso emulador. Vamos esperar carregar aqui. Pronto, já carregou. Agora eu vou abrir aqui o nosso Firebase aqui pela web. Veja que nós temos aqui essas 3 pastas que nós criamos nas nossas últimas videoaulas. E vou abrir agora aqui também o nosso emulador. Então veja que aqui eu estou com conexão com a internet. Então eu vou desativar essa minha conexão com a internet. Vou clicar aqui para remover, para desativar a minha rede sem fio. E também vou clicar aqui em cima para desativar o 3G aqui desse nosso emulador, que o nosso emulador está simulando. Desativei o nosso 3G. Então veja que agora eu estou sem conexão com a internet e sem 3G. Vou vir aqui no nosso database, gravar, alterar, excluir. Aqui no nome eu vou colocar offline. E aqui na idade eu vou colocar 23. Eu vou clicar agora em salvar. Cliquei, veja que não aconteceu nada porque nós estamos sem conexão com a internet. E vou voltar aqui para a nossa tela anterior. Ao voltar na nossa tela anterior, eu vou ativar a minha conexão com a internet. Vou ativar somente o meu Wi-Fi. E pronto. Veja que ele apareceu a opção, a mensagem aqui falando que foi um sucesso ao gravar as informações. E aqui está as nossas informações. Veja que aparece false, 23 e offline. Eu vou excluir aqui e fazer novamente esse teste. Vou colocar aqui offline. E aqui eu vou colocar 38. Vou desativar aqui novamente a minha Wi-Fi. Vou colocar aqui offline. E vou colocar 38. E vou clicar em salvar. Ao clicar em salvar, veja que não aconteceu nada, porque nós estamos sem conexão com a internet. Vou voltar. E agora eu vou ativar a minha rede Wi-Fi. Ativei. Agora vamos aguardar por alguns instantes. E vamos esperar o nosso aplicativo se comunicar novamente com o nosso banco de dados. Veja que demorou um pouco, mas ele gravou as nossas informações. Até apareceu ali o nosso toast. Ao clicar aqui, veja que apareceu false, 38 e offline. Então veja que mesmo eu fazendo ali a inserção das informações sem ter uma conexão com a internet e depois ativar essa conexão, o nosso aplicativo ele se comunicou com o nosso banco de dados. E isso foi possível porque quando nós damos
esse comando aqui, o set persistence enable, o Firebase ele vai de forma automática fazer com que o aplicativo, ao tentar gravar alguma coisa no banco de dados, o próprio Firebase que está no seu aplicativo, ele vai verificar se ele está tendo uma conexão com o banco. Se ele não estiver tendo uma conexão com o banco, automaticamente ele vai pegar essas informações e vai salvar no celular do usuário e vai deixar lá essas informações. Então, quando houver uma comunicação novamente com o banco de dados, aí o Firebase automaticamente vai pegar essas informações e armazená-las dentro do banco de dados. Agora vamos fazer um outro teste. Eu vou desativar aqui o Wi-Fi novamente. Agora eu vou colocar aqui teste offline e vou colocar a idade aqui 700. Vou clicar em salvar. Não aconteceu nada novamente porque eu estou sem conexão com a internet. Agora eu vou fechar todo o meu aplicativo. Vou remover ele aqui dos últimos os aplicativos recentes que foram abertos. Veja, limpei. Vou clicar aqui novamente, não tem mais nenhum aplicativo recentemente aberto. Então quer dizer que o nosso aplicativo ele foi fechado de tudo. Não ficou em segundo plano, não ficou em background, nem nada. Ele foi eliminado aqui do nosso dispositivo, do nosso emulador. Agora eu vou ligar a minha Wi-Fi novamente. Vamos ver se... Opa. Ó, veja que meu Wi-Fi aqui está ligado. Vou abrir agora o nosso emulador. Vou clicar aqui em Database, Gravar, Alterar, Excluir. Veja que ainda não aconteceu nada. Não se preocupe. Muitas vezes ele vai demorar para fazer essa sincronização e salvar as informações que nós tínhamos digitado. Mas, se você colocar aqui uma nova informação, vou colocar aqui Johnny offline. Se você tentar se comunicar com o banco dessa vez que nós estamos tendo internet, ao clicar em salvar, olha só que legal. Vou clicar aqui de novo. Vamos aguardar. Então veja que apareceu que sucesso ao gravar dados. E veja que apareceu 3 novas pastas aqui pra gente. Eu acho que eu cliquei 2 vezes em cima ali do nosso salvar, porque ele apareceu John offline, 10 false. John offline, 10 false. Isso mesmo, eu cliquei 2 vezes em cima do nosso salvar ali. Mas essa outra pasta aqui é a pasta que nós tínhamos testado anteriormente. Então veja, teste offline e a idade 700. Então veja como esse comando aqui ele é muito eficiente. Porque mesmo eu fazendo a gravação sem ter a conexão com a internet, saí do nosso aplicativo, fechei e removi todo ou qualquer vestígio do nosso aplicativo, e quando nós entramos novamente, só que agora com uma conexão com a internet, e se comunicamos com o banco de dados, o que o nosso aplicativo fez? O Firebase que está dentro do nosso aplicativo, ele consultou para ver se nós fizemos ali algum armazenamento de informações que eram para estar no banco de dados, e então nós pegamos as novas informações que nós estamos tentando salvar no banco, juntamos com as informações que estavam armazenadas no nosso dispositivo, do nosso aplicativo, e então o nosso aplicativo ele mandou todas as informações para o nosso banco de dados. Eu vou excluir aqui essa pasta, essa última pasta, vou deixar só as duas aqui, porque eu cliquei aqui 2 vezes em cima do salvar, por isso que ele salvou 2 vezes essa minha informação aqui. Mas veja que interessante essa opção que o Firebase também disponibiliza para nós desenvolvedores. Bom, agora que você já aprendeu isso, você pode utilizar então o seu aplicativo de forma offline para também alterar as informações e também remover. Porque como nós já ativamos aqui o nosso Firebase para funcionar offline, então tanto a alteração como a remoção,
eles também vão funcionar dessa forma. Você pode depois fazer uns testes e colocar aqui o nome da pasta que você quer remover, clicar em remover, deixe o seu emulador aqui sem internet e clique em remover e faça os mesmos procedimentos que a gente fez. Feche o seu aplicativo ou volte uma activity anterior e depois ative novamente a sua conexão com a internet e você vai ver que tanto remover como alterar também vão funcionar dessa mesma maneira que nós acabamos de ver aqui no salvar. Só que uma coisa muito clara que eu quero deixar para vocês é que eu não uso esse comando aqui para criar projetos para empresas. No caso, quando no aplicativo tem essa opção aqui para salvar, alterar e remover. Então, caso você for oferecer um aplicativo para uma empresa onde você está utilizando o Firebase e lá nesse aplicativo também tem essas opções aqui para salvar, alterar e remover, eu não te aconselho a deixar funcionando o banco de dados de forma offline. Eu só aconselho você deixar no seu aplicativo essas opções aqui, salvar, alterar e remover, funcionando se realmente o usuário tiver uma conexão com a internet. Isso por quê, Johnny? Pense da seguinte forma: imagine que lá na empresa na qual você vendeu o aplicativo, o usuário ele tenha preenchido informações de extrema importância que ele não pode perder de forma nenhuma e que devem ser gravadas ou que deveriam ser gravadas no banco de dados, mas por algum motivo desconhecido ele clicou em salvar, mesmo sem ter a conexão ali com a internet, e então fechou o aplicativo e depois entrou no aplicativo e aquelas informações não foram salvas. E tudo isso porque você disse para a empresa que o seu aplicativo funcionava de forma offline. Então, nessa situação, o que aconteceria? A empresa entraria em contato com você para você tentar recuperar essas informações. Sendo que você não tem como fazer isso, porque você, na verdade, está usando um serviço que é do Firebase. Então, imagina você se comunicar lá com a central do Firebase para explicar para eles que esse serviço aqui de funcionar offline não funcionou com aquela determinada empresa, sendo que a empresa, uma empresa séria, ao perder informações de extrema importância, eles vão te pressionar, eles podem até te processar por você ter falado que o seu aplicativo funciona offline e não funcionou offline. Então é um grande risco que você corre. Então, por mais que o Firebase seja um serviço muito excelente, você tem que pensar muito bem no que você vai dizer para as empresas quando você oferecer um aplicativo. Então, mais uma vez informando, eu te aconselho que se você for vender um aplicativo para uma empresa séria, diga a ela que as opções de salvar, alterar e remover só vão funcionar se a empresa tiver uma conexão com a internet na hora de salvar essas informações. Agora, se você vai criar um aplicativo onde esse aplicativo é seu, você não tem vínculo nenhum com uma empresa e está distribuindo esse aplicativo lá na Google Play de graça, então você pode oferecer essa possibilidade aqui para o seu usuário para deixar o seu banco de dados offline, porque dependendo do que o usuário for salvar lá no seu aplicativo, às vezes não tem tanta importância do que uma informação de uma empresa. Então tome muito cuidado com isso. Então, só para finalizar, eu queria deixar claro também para vocês que mais para frente nós vamos utilizar e ativar essa opção aqui para funcionar offline também na hora que nós formos ler as informações. E isso sim, quando você vai ler informações do banco de dados e ativar essa opção aqui, então você pode dizer para a empresa que as informações que estão no seu aplicativo e dependem do banco de dados, elas vão ficar salvas de forma offline no seu aplicativo. Isso sim tem como você garantir. Porque daí o que vai acontecer? Já para adiantar um pouco para vocês, quando você coloca esse comando aqui e lê informações do banco de dados, essas informações elas vão ficar salvas dentro do dispositivo do usuário. O Firebase que está no seu aplicativo, ele vai salvar essas informações e vão deixar armazenadas no seu dispositivo. Claro que dentro
das pastas lá do seu aplicativo. Mas isso é algo que eu vou estar passando para vocês mais à frente, então não se preocupe com isso. O que eu queria passar nesse primeiro momento é a possibilidade então de você salvar, alterar e remover dados de forma offline no seu aplicativo. Então, deixando isso bem claro, nós podemos prosseguir para a nossa próxima etapa, onde nós vamos estar fazendo melhoramentos no nosso código na hora de salvar dados, de alterar dados e de remover dados.